de volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do vereador Pastor Barbieri. Barbieri, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Que estamos aqui para falar do nosso trabalho na Câmara, né? 2017. Foi um ano difícil, mas um ano que eu acredito que teve bastante produção também. Sem dúvida. Como a gente tem dito aqui, né? Foi um ano de extrema dificuldade, com crise, com várias discussões polêmicas no Congresso, etc., mas que acabaram refletindo diretamente nas cidades, né? Quando você tem problemas de conjuntura natural e econômica, quem sofre é o município. Não tenha dúvida, o município ele que vem sofrer todas as consequências lá de cima, né? Não tem repasse, são os convênios todos cortados, né? E as cidades é que sofrem, Batatais não é diferente. Você vê as dificuldades que esse ano o governo teve, né? O governo do Zé Luiz teve, enfrentando bastante problemas, né? Um deles o problema dos tapa-buraco, né? Com falta de verba, não pôde fazer tudo aquilo que ele queria, mas eu acredito que tampou uma boa parte, mas tem muito a se fazer ainda, né? Não só o problema também dos tapa-buracos, mas também a questão das entidades, né, que reclamam pelo repasse não repasse das verbas, porque até onde eu sei só foi passado 4 meses, né, e isso gera muito questionamento da cidade, das entidades, né, e isso dificulta, né, toda a gestão de um prefeito, né. Na Câmara, Barbieri, como é que você sentiu essa questão? Em especial que a gente vê aí que é um período difícil mesmo e que até muitas vezes o próprio pedido do vereador não consegue ser concretizado em função de falta de recursos. A princípio, no começo da gestão agora, 2017, o temor dentro da Câmara, assim, uma certa visão não assim para fazer muito, era em termos do próprio Zé Luiz. Alguns vereadores mais antigos, né, tinham receio de como o prefeito ia agir com a Câmara Municipal, né? Mas aos poucos a gente foi vendo que o prefeito também, pelo menos comigo e com outros, o gabinete sempre esteve aberto para nos atender. Se não atendeu todos os pedidos, muitos ele atendeu, né? Eu acho que ele foi parceiro da Câmara, não 100% como a gente queria, alguns outros vereadores queriam ter mais, mas eu acredito que num contexto geral, eu acho que ele foi além da expectativa em relação à Câmara. Lógico que tem a dificuldade, porque não tem como atender todos os pedidos, né? No começo, nos primeiros meses de 2017, houve aquele monte de requerimento, né? Principalmente dos vereadores novos, que chega na ânsia de resolver, de fazer, e é natural. 2012, quando eu fui eleito pela primeira vez também, foi assim, e com eles não foi diferente. Mas aos poucos você vai vendo que as dificuldades de fazer tudo aquilo que a gente pede é muito grande, pelo fato de que nem tudo que se pede pode fazer, porque existe leis para que não pode fazer, são muitos pedidos que muitas vezes, se você atende aquele, você não consegue atender o outro. Então, muitas coisas ficam amarradas, né? Mas eu acho que no contexto, a Câmara, ela trabalhou muito, sim. Eu sei que a população em si anda desgostosa com os políticos, né? Aonde você vai, há um reclamo muito grande da população em termos políticos, né? Devido a Brasília. Então, a população, ela junta tudo, né? Brasília, são governo e o município. Todo político estão dentro daquilo que eles veem em Brasília, mas a realidade não é assim. Sem dúvida. E muitas vezes você acaba tendo isso, né? A população, de uma maneira geral, cansada dessas questões, acha que esse tipo de desvio é regra, né? Quando não é, né? A gente está aí com destaque maior para esse tipo de questão, mas que de fato tem que ser combatida, né? Finalmente a gente teve aí uma quebra de um paradigma aí da impunidade no Brasil com a prisão do Maluf, né? Que se falava historicamente dessa questão do rouba mais faz, né? E que não pode ser pauta do país, né? A gente tem de fato de combater qualquer tipo aí de corrupção, e ainda bem
que aos poucos a gente tem conseguido reverter o quadro e espero que isso vire regra, né? Que a gente consiga, de fato, combater a questão da corrupção para poder, de fato, começar a debater o país. Eu acredito que o nosso país, ele tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Que o nosso país tem tudo, Luciano. Tem tudo, tem um povo trabalhador. Você veja bem que nessa crise, você vê que o próprio povo, né, o trabalhador, o empresário, ele se refaz. Eles não param, nós não paramos, a gente corre para todo lado, né? Cada um busca o seu espaço, o empresário acredita, ele vai, ele investe, né? E esse país, ele tem tudo para ser realmente o país de que todas as pessoas vão ter orgulho dele. Eu acredito nesse país. Eu acredito porque, com essa agora, todo esse borbulho que está vindo aí, né, jogando às claras aqueles roubos, né, que veio à tona, o Lula, nessa situação que poderia ser um dos políticos mais falados do bem, mas infelizmente ele se perdeu no meio do caminho, né? Mas surgem outros nomes, então eu acredito que quando passar isso a limpo, todo político que entrar, ele vai ter receio. Ele vai ter receio, falando, não, puxa vida, eu vou entrar porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que fazer o meu melhor. E não para mim fazer um cabide, para mim ficar aqui, para mim cada vez enriquecer mais a mim e aqueles que me rodeiam. Então eu acho que esse país está acabando com isso e vai acabar. Eu acredito sim. Eu acho que nós temos que acreditar nesse país, temos que acreditar na virada, 2018, ano de eleição, nós não podemos perder a fé. Há pessoas sérias, há pessoas boas sim, entendeu? É impossível que só tem, que nem a população fala, né? Só tem ladrão. Não, tem pessoas também que têm boas metas, pessoas que têm condições de fazer, entendeu? E quer fazer. Então eu acredito sim. E nós não podemos deixar de votar, de acreditar. Gilberto, parabenizando aqui pela entrevista e colocando, né? A gente percebe uma função extra dos vereadores, né? Que é tentar parcerias aí com deputados estaduais e federais para tentar a conquista de recursos para o município. Como é que tem sido aí o contato do vereador com os candidatos aí a deputado do seu partido? O partido do PTB é um partido que trabalha-se muito, mas a gente quase não tem muito contato com eles, a verdade é essa. O Campos Machado ele trabalha mais na Grande São Paulo, né? Tem outros deputados também, mas eu consegui algumas coisas, foi com o deputado, o pastor Marcos Feliciano. Esses 500 mil reais mesmo que veio logo em janeiro, a gente tinha feito esse pedido há uns 2 anos atrás para ele. E logo no comecinho de janeiro ele me ligou e disse que o prefeito também tinha pedido. Então já tinha esse pedido lá. E o Zé Luiz também tinha pedido, para ele encontrou com ele, pediu, ele me ligou. E eu falei, não, é por uma boa causa, aí ele veio para que fortalecesse mais o tapa-buraco, né? Então, com a verba que a gente conseguiu, o Zé Luiz foi agraciado, eu pedi um ano retrasado, e então eu acredito que tem mais verbas que a gente pediu para ele, para outros deputados também. Então, eu acredito que nesse ano 2018 vai chegar mais coisas, né? A gente pede 100 mil para um, 200 para outro, para tentar. Mas eu acredito que esse ano agora a gente vai conseguir muito mais. Pelo fato também de ser ano político, né? Eu acredito que as portas vão estar mais abertas. Agora, sobre o tapa-buraco, que é a questão hoje que está em evidência, o Zé Luiz ele nos disse que ele ia investir nesses últimos 3 anos dele, né, 15 milhões por ano. Ou seja, no final de 3 anos, 45 milhões, para que esse tapa-buraco venha a estar resolvido. Se não resolvido, mas pelo menos uma boa parte, né? Porque se você fosse ver mesmo, teria que recapear a cidade toda, não só a Vila Lídia, porque a situação está muito difícil. Mas eu acredito que esse investimento, que segundo ele vai fazer como prefeito, 15 milhões por ano, eu acredito que a gente vai chegar no final do mandato, nós como vereadores e ele como prefeito, com a cidade muito melhor do que ele pegou, em termos de via pública, né? A saúde, por exemplo, melhorou muito, né? Uma questão que se tinha na gestão passada do Eduardo foi o problema do sobreaviso com os médicos, né? Que o Eduardo teve a dificuldade de acertar,
e o Zé, de cara, já acertou, isso foi bom para a Santa Casa, bom para o município, né, e para quem usa, né? E falando nisso, hoje eu tive uma reclamação de alguns médicos, diz que faz 2 meses que não está repassando o sobreaviso, né? Então eu estou aqui cobrando o prefeito, como vereador, se tem veracidade nisso, eu até acredito, porque senão eles não iam me falar, os médicos, dizem que faz 2 meses que não passa o sobreaviso, não tem o repasse do sobreaviso, né? Então seria bom que o prefeito desse uma olhadinha, porque sem médico não há saúde, né? A verdade é essa. Então, o médico ele tem que ser remunerado, pago, para que ele possa trabalhar, assim como outro funcionário qualquer. Assim como também esse ano foi implantado o cartão de ponto, né? Que eu acredito que é uma coisa que veio ajudar a nossa cidade. Eu sei que todo concursado, principalmente a área médica, né, tem a dificuldade do bater o ponto, registrar o ponto, né? Mas eu acredito que isso aí é dever de todo cidadão concursado, independente de ser concursado ou não, prestar conta do seu trabalho. Assim como a gente quer receber, a gente também é cobrado. E nada mais certo do que toda a área da saúde também, bater o seu ponto, né, fazer os seus horários certinho, como diz a lei. A Larissa aqui questionando, né, vereador, como é que está a questão do atendimento da Santa Casa com relação ao SUS? Né? Se já foi normalizado, se a Santa Casa está atendendo. Na realidade, é o seguinte, esse é um assunto que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. A porta de entrada da saúde é a UPA, né? Então, o resultado, o primeiro passo que a pessoa, urgência, emergência, UPA, né? Por isso que os médicos de sobreaviso, eles são chamados não é pela Santa Casa, é pela UPA, né? Então, o médico que está lá de plantão, ele tem, exemplo, uma criança lá que ele tem uma dificuldade, que ele está vendo que ele precisa ser um médico especializado. Então, ele chama o pediatra está de sobreaviso, ele vem, se tiver que internar, a Santa Casa está de prontidão, de portas abertas para internar o paciente, seja quem for, né, pelo SUS. Então, a Santa Casa em relação ao SUS é normal. A maioria das cirurgias que faz na Santa Casa é tudo pelo SUS. Tudo pelo SUS, 80% é SUS, entendeu? As enfermarias é tudo SUS, os partos, raramente é conveniado, é particular. Tudo é SUS. Então, a Santa Casa está de porta aberta. Agora, o que ela não faz mais é o serviço da UPA. Antes, quando não tinha UPA, a porta de entrada era a Santa Casa. Urgência, emergência, né? Depois que se construiu a UPA, hoje a entrada da saúde do nosso município é a UPA. A UPA faz o primeiro atendimento. O médico que está lá de plantão, ele vê que precisa ser internado, é automático. É automático. A Santa Casa nunca negou e nem vai negar. Eu tenho certeza disso, eu não faço parte, eu sempre digo isso, né? Eu sou um funcionário, lá as pessoas pensam que às vezes o pastor Barbieri faz parte da diretoria. Não, eu sou um funcionário da manutenção, sou responsável ali, né? Trabalho ali com muito orgulho há 25 anos, mas a gente sabe como funciona, até porque eu também sou vereador, eu tenho que saber como funcionam as coisas, né? Então, a Santa Casa ela está de porta aberta para atender qualquer pessoa. Isso aí é independente de se tem plano ou não tem, ela está de porta aberta. Mas a entrada da saúde hoje é a UPA, é toda a cidade, né, que tem UPA, né, a entrada é a UPA. O Luiz Marcos aqui perguntando o que o vereador pode fazer aí em benefício do bairro do Garimpo. Então, o bairro do Garimpo é um bairro que eu conheço ele já faz 25 anos, né? Aquele bairro, ele teve bastante mudanças. Na realidade, se você pegar o contrato, que lá é tudo contrato de gaveta, lá ninguém tem escritura. Lá você vê que era rural. E até hoje os contratos são rurais. Se não me engano, não tirou nem ainda de ser rural ainda aquele bairro. Resultado disso aí tudo. Com o governo do Alckmin que fez cidade legal, toda cidade que tinha e tem bairros clandestinos, vamos falar assim, não regulamentado, então a cidade legal vem para quê? Para legalizar esses bairros. E Batatais, você sabe que teve vários e tem ainda. E o Garimpo é um,
né? Que teve que passar, para você ter uma ideia, as ruas lá eram de 6 metros. Então, cada pessoa que tinha o terreno lá, ou as chácaras, vamos dizer assim, teve que dar 3 metros de cada lado para se tornar 12 metros para que pudesse fazer as ruas de via pública no mínimo normal, porque o normal é 14 metros, né? Então, abriu-se as ruas onde podia. O Eduardo, na gestão dele, Eduardo Oliveira, fez um trabalho ali no garimpo que nenhum prefeito fez. Por exemplo, o Poço Artesiano, que está feito lá, toda a rede de água do garimpo, hoje a água lá do garimpo é água tratada, é água da rua, entendeu? Vem aqui do Alvorada, entendeu? Então, hoje nós temos lá água encanada, temos esgoto, temos várias ruas asfaltadas, agora vai asfaltar a rua principal, que dá acesso no garimpo, no Santo Antônio 3, lá embaixo, né? Vai resolver aquele problema lá. Agora, uma coisa que os moradores também, é aquilo que eu falo, né? Muitas vezes as pessoas gostam de cobrar, mas não gostam de ser cobrado, né? Uma das coisas que o povo do garimpo precisa não fazer, e eu peço isso como vereador e como pessoas de lá, é não jogar o lixo, né, naquela voltinha que tem ali, onde termina o eucalipto ali, que vai ser casa popular. Então, todo mundo joga lixo ali, e é o pessoal do garimpo. Isso está errado, porque o caminhão de lixo, os gari passam ali segunda, quarta e sexta. Não tem necessidade de jogar lá em cima. Aí, resultado, tem que se mandar uma vez por semana um caminhão, uma máquina para tirar o lixo de lá. Sendo que o caminhão passa segunda, quarta e sexta. Então, são coisas que muitas vezes nós queremos a melhora do bairro. E vocês estão certos, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Não jogar o lixo lá e esperar segunda, quarta e sexta. Põe o seu lixo na rua, na calçada, o caminhão vai passar e pega. Não precisa jogar lá em cima. Agora vai ser asfaltada aquela rua principal, a água já está resolvida, né? Então, eu acredito que o bairro está indo muito bem, pelo mais de 20 anos que ficou parado, sem fazer nada. E acho que é um exemplo prático aí do que a gente não pode fazer mais, né? Hoje a gente tem toda uma legislação específica para a abertura de novos bairros, não se deve mais deixar que a cidade tenha conjuntos regulares, porque depois para legalizar vai tempo, e aí assim, a gente só está falando da parte estrutural, né? Até sair a legalização de fato, a gente sabe que ainda vai muito tempo, a gente tem ainda bairros aqui com mais de 30 anos e que agora que a legalização está saindo, então assim, você pega uma geração inteira para que se legalize, a gente não pode permitir mais que isso volte a acontecer. Não dá mais, né? Uma cidade que nem Batatais, não dá mais para acontecer isso. Eu acredito que não aconteça mais, não acontece mais. Porque hoje o povo é mais esclarecido, né? Qualquer bairro hoje, as pessoas, primeira coisa, é legalizado. E na época não. Na época foi vendido como chácaras também, viu? Entendeu? Tanto o Gaspar do lado do garimpo, como o garimpo todo ali. Porque o garimpo, se você for ver, dá 90 alqueires. É muita coisa. Pega da cachoeira aqui e vai até lá, onde é que você conhece. Então, aquela fazenda inteira picou-se como chácaras, né? E na época ninguém fez nada, né? Então, hoje está legalizando, graças a, isso aí eu não sou do PSDB, mas a gente tem que falar, ao Alckmin. Se ele não faz esse projeto Cidade Legal, para todo o estado de São Paulo, como é que ia se conseguir resolver o problema do garimpo? E outros bairros aqui na nossa cidade? Não tinha como. Então, cada bairro, ele se adequa à sua situação, entendeu? Tem rua que fica mais estreita, que lá no garimpo tem rua mais estreita, não da medida oficial. Por quê? Por causa de casas, que foi feita bem rente à rua, não tem como abrir. Então, o que nós fizemos? Tem rua que é mão que vai, entendeu? Uma tem a rua, a mão que vai para um lado, a outra rua de baixo ao contrário. Por quê? Porque não tem como você ter mão dupla, pela estreitura das ruas. Uhum. E isso, por exemplo assim, nós temos a chácara do café, né? Que também toda irregular, que mais para frente vai ter que passar por um processo de regulamentar tudo aquilo lá. Né? Por exemplo, assim, lá nas pedreiras do Gaspar, pedreira do Gaspar, como é mais conhecida, né? Está todo loteado ali. Ali também vai ter que se fazer um trabalho muito sério
para resolver aquele problema. E o povo quer. Sem dúvida. Pastor, quero agradecer a presença. Esse foi o nosso primeiro contato aqui de 2018. Tenho certeza que nós vamos ter várias oportunidades de falar um pouquinho mais a respeito do trabalho e a gente agradece sempre a participação. Eu quero agradecer a educadora por sempre me dar espaço, né, de falar do meu trabalho, da gente como vê, e torcer para que Deus abençoe a nossa cidade cada vez mais e que o prefeito, Câmara e todos nós trabalhando como nós temos trabalhado, eu acredito que a cidade vai bem. E eu tenho certeza que a nossa cidade é uma cidade abençoada e esse ano não vai ser diferente. Perfeito. Bom, no próximo bloco eu converso com o vereador Júlio, nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora conversando com o vereador Júlio do sindicato. Júlio, obrigado pela participação com a gente aqui nesse quarto bloco do programa. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos podendo falar aqui com a população, né? Desejando a todos, já que é a primeira vez que eu estou vindo aqui esse ano, um feliz ano novo, um ano novo com muita prosperidade, com muita saúde, com muito trabalho, para que a gente possa ir juntos, a população, tentar, na medida do possível, transformar a vida de todos. Júlio, a 2017 a gente tem falado dessa questão das dificuldades, mas vocês fizeram das dificuldades ação, né? A gente viu aí o caso do parquinho especificamente, né? Que foi uma união de pessoas, de voluntários, para fazer aquele trabalho lá, mostrando que se cada um faz um pouquinho no seu trabalho de formiguinha ali, a gente consegue grandes resultados. É isso mesmo, Luciano. Até, assim, para mim, pelo menos, né, como primeiro mandato, primeiro ano desse mandato, e eu estou acostumado num ritmo diferente, onde eu consigo realizar algumas coisas dentro do meu trabalho. Então, eu me sinto, até de certa forma, de braços amarrados quando a gente não consegue realizar alguma coisa. E então a gente fica procurando caminhos, procurando maneiras de contribuir com a nossa cidade, né? Então a ideia do parquinho, até eu agradeço aqui, aproveito para agradecer o Fabrício, né, o Esgrinfo, que nós procuramos ele ali no Centro Comunitário do Castelo, perguntando para eles quais seriam, né, as necessidades do bairro do Castelo, o que a gente, enquanto vereador, poderia estar ajudando, o que a gente poderia juntos, né, da diretoria ali do Centro Comunitário, junto com os moradores do bairro do Castelo, o que a gente poderia estar fazendo. Então surgiu a ideia, né, do parquinho, que era uma coisa que eu sempre, inclusive, passo ali de frente também. A minha infância foi dentro daquele parquinho, estudei ali no grupo, no Castelo. Então, dá até um dó, né? Dá uma dor no coração quando a gente passava por ali e via como estava ali as condições de uso do parquinho. Hoje, graças a Deus, graças às pessoas que colaboraram, às pessoas que acreditaram no nosso trabalho, a gente passa ali hoje, principalmente agora nas férias, vê lotado de crianças, vê lotado de mães ali, levando os seus filhos para brincar no parquinho. É uma área diferenciada dentro da cidade, com muito verde, muita sombra, e ficou realmente um lugar mais agradável, ficou um lugar mais bonito de se conviver ali dentro, de se ter um uso mais frequente, né? Então, assim, a gente, dentro desse trabalho que nós nos propusemos a fazer, dentro dessa vereança nossa agora, fazer alguma coisa proativa, Luciano, tentar, de alguma forma, mesmo com a dificuldade que a gente entende, a gente sabe que outras cidades estão ainda piores que a gente sabe que questão financeira hoje existe muitas prioridades como saúde, educação, que realmente são prioridades, então a gente tem que entender. Mas a gente também não pode esquecer esse outro lado. Então, eu quero ver se esse ano a gente consegue ter uma outra reunião com o prefeito aí, se a gente consegue continuar nessa linha aí, proativa, fazendo alguma coisa diferente, tentando algo inovador.
com relação às questões dos cursos, Júlio, do sindicato e de fazer dos cursos também uma extensão, né? A gente percebe que a gente falou muito no ano passado do parquinho, mas vocês sempre tiveram uma ação dentro do próprio sindicato de tentar reverter algumas ações dos cursos para produções práticas e que depois servissem aos alunos, à infraestrutura do curso. É isso mesmo. Inclusive, Luciano, nós temos o programa Jovem Agricultor do Futuro, né? E ali dentro desse programa a gente trabalha com oficinas. Então tem a oficina, por exemplo, de ação na comunidade, que os meninos se organizam dentro do programa e dentro daquilo que eles decidirem, dentro daquilo que eles veem a necessidade, eles vão para a comunidade ajudar a comunidade. Nesse ano passado, eles fizeram 2 praças, né? Limparam essas praças, pintaram, fizeram amarelinha no chão, limparam os bancos. Então, assim, deixaram as praças habitáveis, né? Então, a gente procura, na medida do possível, estar incentivando isso realmente. Até eu trouxe aqui vamos dizer que um relatório daquilo que nós realizamos o ano passado, Luciano. Na área de cursos de formação profissional, nós fizemos 33 cursos. Nós capacitamos aqui 666 pessoas somente na área de formação profissional. Então, foram 666 pessoas que passaram pelos nossos cursos aprendendo alguma profissão, seja para capacitação, para requalificação ou para ser inserido no mercado de trabalho. Dentro da promoção social do Senar também, nós tivemos 19 ações, com 467 pessoas treinadas. Nós tivemos ainda 126 jovens agricultores formados, tivemos uma sala de alfabetização, começamos com 22 trabalhadores rurais adultos e terminamos com 13 formandos. Então, assim, é uma gama grande de ações que o sindicato vem fazendo ao longo de vários anos e que traz um benefício grande para a população. E a gente percebe nesse tete-a-tete, né, nessa conversa que nós temos diariamente com essas pessoas dentro dos nossos cursos, a necessidade que o município tem. Então, já agora para janeiro, até eu trouxe aqui, se me permitir, eu gostaria de falar, para janeiro nós já temos agendado o curso de eletricista, instalações elétricas, que vai ser do dia 5 ao dia 8 de janeiro. Nós temos o curso de jardineiro, implantação do jardim, que vai ser nos dias 20, 21, 27 e 28, 2 finais de semana. E temos ainda o curso processamento artesanal de pães, que é dia 30 e 31 de janeiro. Então, nós já estamos com esses cursos, já com as inscrições abertas, e já no mês de fevereiro também, é um curso que tem uma procura grande, então a gente pede para que as pessoas interessadas nos procurem o mais rápido possível, o curso de pedreiro. Também é um curso muito procurado, que já em fevereiro já vamos estar dando início a eles. E com a interação de várias pessoas, né? A Ângela parabenizando por tudo que tem feito e faz um pedido aqui, né? Se possível, para abrir o parquinho aos sábados, Júlio. Ô, Ângela, esse agora tem sido realmente a minha luta. Eu já falei com o prefeito já 2 vezes com relação a essa, principalmente agora nas férias, né? A gente nota esses meses todos que nós passamos ali no parquinho aos sábados, as famílias indo, né, os pais indo junto com os filhos, as mães, porque muitas vezes eles trabalham também de dia de semana e não tem como acompanhar os filhos. Então, essa realmente é uma demanda. Já falei com o prefeito, eu acredito que ele esteja vendo a possibilidade, mas eu quero marcar uma reunião com ele, inclusive para dar opções para que ele possa abrir esse parquinho aos sábados, né? De repente fazer uma parceria com a Faculdade de Educação Física, colocar alguém ali, alguns recreadores, mesmo a gente ali, um sábado ou outro, ficar ali também num período. Então, eu quero realmente fazer que isso aconteça. Perfeito. Também aqui interagindo com a gente o César, né?
perguntando aqui sobre a questão de emendas para a cidade. Júlio, você tem feito algum contato nesse sentido? Até, César, eu anotei aqui algumas coisas, né, umas principais coisas que a gente vem trabalhando. Em 2017, através do deputado Elson Gasparini, nós conseguimos uma verba de R$100 mil e mais duas de R$200 mil. Então, são R$500 mil. Sendo que essa de R$100 mil já veio em agosto, setembro, salvo engano, e a autorização, o convênio para essa outra de R$200 mil foi agora em dezembro, que o prefeito não pôde ir, que eles ligaram de um dia para o outro, aí foi às pressas. Então, o prefeito até pediu para que eles mandassem esse documento para assinar aqui em Batatais, e fica faltando, então, mais uma verba de R$200 mil. Então, só do deputado Elson Gasparini, 2017, foram R$500 mil. Já liberou 300, falta mais 200 mil agora, voltados para a infraestrutura. Ou seja, o prefeito gastar aí na tapa-buraco, onde tiver maior necessidade. Além disso, Luciano, a gente, até anotei aqui, a gente, né, trabalhando, o assessor do deputado Elson Gasparini semanalmente está com a gente, ele vai lá no sindicato, vê quais são as nossas reivindicações, leva para o doutor Elson. Eu mesmo procuro, de segunda-feira, o doutor Elson está ali em Ribeirão, a gente vai lá, conversa pessoalmente. Então, tem vários pedidos aí, tem 2 pedidos, inclusive, da Guarda Municipal, que é um para trocar o rádio, que vai mudar também agora, esse analógico para digital, e eles vão precisar desse equipamento. Nós já fizemos o pedido aí para o governo, material de segurança para a guarda, as entidades. Eu fiz um trabalho, Luciano, onde eu tenho uma pessoa que fica para mim, toda tarde ele fica na Câmara. Então, eu peço para ela procurar as entidades, ver quais são as necessidades delas, né, o que a gente pode estar ajudando enquanto vereador, e a gente começa, então, a fazer contatos aí com deputados, com secretários, principalmente os do PSDB, Floriano Pesaro, que é da assistência social. Então, a gente encaminhou aí vários pedidos para as entidades também. Perfeito. Também ele coloca aqui, né, Júlio, questiona a respeito da relação de nominação de praças e ruas aí, né, o César perguntando a respeito disso. Se tem alguma atuação nesse sentido? Eu consegui agora a rotatória lá daquele bairro do Veneza, colocar um nome ali de uma pessoa, de um agricultor, que inclusive é dono, proprietário das terras ali onde está sendo loteado, mas a gente tem, esse ano passado não teve muita coisa nesse sentido, não. Parece que existe aí dentro da Câmara uma ordem, né, que cada vereador vai fazendo, e eu fiz essa indicação, uma só em 2017. Tem algumas coisas aqui também, por exemplo, eu fiz um pedido para a gente tentar montar aqui em Batatais uma incubadora para empresas voltadas para o agronegócio. A gente tem a incubadora da indústria, né? E a gente tem a ideia aí de tentar trazer alguma coisa voltada para a agroindústria, onde a gente pode fazer a transformação de alimentos, né, do produtor direto para o consumidor. Então, isso daí é uma coisa que a gente já está trabalhando também. Fiz o pedido para o Dr. Elson Gasparini de uma FATEC, tentando até aproveitar talvez a estrutura que existe da ETEC aqui em Batatais, já trazer pelo menos alguns cursos que Batatais tem essa necessidade. Então, isso daí já está encaminhado também. Então, a gente procura estar sempre olhando para a educação, Luciano, que é, na minha opinião, aquilo que vai transformar, né, a nossa sociedade. Nós precisamos de educação, escola em período integral, ou algum curso que nem o Jovem Agricultor do Futuro, que é um curso no contraturno escolar, onde esses jovens, além de aprender, eles saem das ruas, né? Deixa de ter esse convívio com o lado ruim das ruas. Então, a gente tem
olhado muito mais para esse lado também. A Larissa aqui, Júlio, perguntando se você tem acompanhado aí a questão, né, das operações tapa-buracos e o que muitas vezes as pessoas dizem aí, né, a respeito de não se fazer o requadro para o tapa-buraco. A gente, assim, é muito cobrado. Hoje eu digo que pelo menos 80% da reclamação dos munícipes são no sentido do tapa-buraco, né? E com razão, né? Nossas ruas estão realmente deterioradas. Eu percebo em alguns bairros um asfalto extremamente precário, ruim da natureza dele já, mal concebido, mal feito desde o seu início, e é onde está dando todo o problema hoje, né? Agora com as chuvas, a gente sabe que o peso dos automóveis, aquelas fissuras que existem no asfalto e a água correndo ali, aquilo vai solapando e cada vez vai aumentando mais. E a gente tem cobrado, aliás, é até chato a nossa cobrança, né? É a mesma coisa um filho cobrando um dinheiro do pai ou algum presente do pai e o pai não tem dinheiro para dar aquilo naquele momento. Então, a nossa situação é difícil porque nós somos muito cobrados e com razão, diga-se de passagem, e eu creio que difícil também para o prefeito, né? Que vê essa cobrança, vê a cidade nossa com essa quantidade de buraco, essa quantidade de problema e muitas vezes está de mão atada. Eu quero crer que esse ano, já através até de entrevista que eu ouvi do prefeito, onde ele reforça a posição de que esse ano estaria com uma posição um pouco melhor para estar atendendo a essas reivindicações. E o mais importante, eu acredito também agora, é cuidar bem da nossa saúde, da nossa educação, olhar também para essas ruas que estão mais necessitadas agora, né, de arrumar isso o mais rápido possível, para a nossa cidade começar a entrar no eixo também. Perfeito. Júlio, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, esse foi o nosso primeiro contato aí de 2018, você sabe que o espaço está sempre à disposição e eu tenho certeza aí que a gente terá um ano muito mais profícuo. Eu te agradeço, Luciano, agradeço a todos aqui da TV Educadora, a gente é sempre muito bem recebido aqui. Para nós é muito importante esse bate-papo com a população, onde a população pode cobrar até da gente, pode entender um pouquinho melhor o trabalho nosso enquanto vereadores. Quero me colocar à disposição de todos, como vereador, como coordenador dos cursos do Sindicato Rural e desejar mais uma vez a todos um feliz ano novo, com muita prosperidade e trabalho a todos. Bom, no próximo bloco a gente continua aí fazendo a nossa fala com os vereadores, agora na companhia do vereador Marcelo Arruda. Nós voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista aqui, agora na companhia do vereador Marcelo Arruda. Marcelo, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Luciano, eu que agradeço pelo convite, quero agradecer também a paciência pelo público que está em casa assistindo a explanação de cada um dos vereadores e dizer que é com muita alegria que a gente participa aqui do programa, podendo trazer um pouco de informação a respeito do trabalho que a gente está desenvolvendo na nossa Câmara, como cidadão e como vereador também. E, inicialmente, eu queria desejar a todos os batataenses que a gente tenha um 2018 iluminado, desejar que todos vocês não percam a esperança, que acreditem no futuro da nossa cidade, no futuro do nosso país e, acima de tudo, que assumam o compromisso da sua participação efetiva em fazer o nosso futuro melhor. Né? Porque a gente, infelizmente, né, Luciano, muitos de nós têm o hábito de desejar que as coisas aconteçam, mas a gente não faz nada para isso mudar. Então, que você assuma a sua parte, faça o que está ao seu alcance fazer para que a gente possa mudar o futuro da nossa cidade. A gente tem citado aqui, né, a questão da dificuldade de 2017 na política nacional, que reflete diretamente nas cidades, né, e de como foi predominante a ação dos próprios vereadores em arregaçar as mangas e tentar emendas, tentar ações direcionadas para o município para tentar suprir até a questão da queda da arrecadação, né, Marcelo?
Luciano, o nosso país está atravessando um momento extremamente conturbado, politicamente falando, né? Há uma crise de confiança nas instituições e nos homens públicos. E eu não tiro a razão de quem perdeu a confiança. Nós também, enquanto políticos, né, eu de primeiro mandato, mas eu sempre fui um atuante político a minha vida toda, sempre participei de todos os processos, já disputei outras eleições, mas independente de mandato, eu sempre exerci a política na minha vida, porque eu acho que é assim que a gente pode fazer que as coisas aconteçam e a nossa realidade mude. Mas realmente está muito complicado, até para a gente fazer as nossas parcerias em nível estadual e federal, a gente tem que ser muito crítico, porque às vezes há uma divergência de ideias tão grande entre o que a gente acredita e o que os nossos representantes nas esferas estadual e federal acreditam, e o seu modo de fazer política é tão distinto do nosso, que às vezes a gente fica com uma certa limitação. Mas a gente tem trabalhado, nós estabelecemos algumas parcerias políticas, né, em nível federal com a deputada Mara Gabrilli, a gente tem também trabalhado com a deputada Poliana Gama, com o Mendes Tame, temos trabalhado também com o deputado Arnaldo Jardim, e em nível estadual a gente tem trabalhado forte com o deputado Roberto Engler, que nós precisamos restabelecer uma relação sempre ótima que a gente teve com ele e que ficou meio fria nos últimos tempos e que a gente está procurando resgatar, porque ele sempre trabalhou muito pela nossa cidade e eu tenho certeza que ele vai se empenhar ao máximo para resgatar o bom nome que ele sempre teve junto à nossa comunidade de Batatais. Então a gente tem atuado efetivamente, já temos conseguido algumas conquistas e estamos trabalhando firme, assim como o Júlio disse também, em prol das nossas entidades, né, fazendo uma pressão não só no Executivo Municipal, para que cumpra a sua responsabilidade no sentido do pagamento do que deve, do que a administração pública, não é o prefeito, é a administração pública que deve às entidades, e essa é uma dívida que tem que ser honrada, porque os serviços foram executados. Então a gente está trabalhando também pelas entidades junto aos deputados federais, estaduais, e também pedindo verbas para a nossa cidade, mas é um momento realmente bastante crítico, onde todas as torneiras estão cerradas. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai conseguir. Já alcançamos alguns resultados, mas nós vamos conseguir mais ao longo dos próximos 3 anos, com a graça de Deus. E, de fato, né, você coloca uma questão muito bem aí, que é o quanto se tem que mobilizar, né, hoje para suprir uma questão que é a concentração de recursos na esfera federal, né, enquanto que é o município que produz a riqueza, né, o quanto a gente está distante desses recursos e tem que ficar aí com o pires na mão para fazer atuações que seriam normais se o recurso ficasse aqui. Luciano, então, essa é uma questão crucial que nós temos no Estado brasileiro, que é realmente a concentração das riquezas da nação concentradas no governo federal e no governo estadual. E o que vem para o município é a quirela, né? Quer dizer, os recursos saem todos do município, vão para as outras esferas e retornam muito pouco. E a gente ainda tem que ficar batendo o pinico para pedir bênção, né? Que é uma coisa realmente absurda. Eu acho que o presidente Temer, que é do PMDB, que é um partido que sempre se disse em prol do municipalismo, eu acho que perdeu uma excelente oportunidade de fazer o dever de casa. Esse presidente, que é do PMDB, ele teria a oportunidade e tem o dever de fazer essa reforma em termos de redistribuição de renda das riquezas do Brasil entre as esferas estatais, né? O governo federal, o governo estadual e os municípios. E os municípios todos no Brasil estão passando por um estado de calamidade. E a concentração de renda lá em cima é o que, inclusive, facilita todos esses desvios que nós estamos assistindo no nosso país, desvio de conduta, desvio de moral, desvio de ética e, acima de tudo, desvio de recursos públicos que permitiriam um atendimento de qualidade para a nossa população. A Elisa colocando uma questão nessa área também, que é a seguinte, né? O Estado, tanto na esfera federal quanto na própria estadual, tem retirado estruturas do município ou municipalizado muitas estruturas sem dar o devido recurso
né? E aí se discute muito a questão pura e simplesmente do prestígio político, né? Mas não seria simplesmente passar serviços para a cidade e retirar benefícios? Olha, Luciano, isso é um desserviço que vem sendo feito à nossa população, que realmente as políticas das últimas gestões estaduais e federais têm se primado por esse tipo de ação. Por exemplo, nós tínhamos uma delegacia seccional que nós perdemos de Batatais, foi para outro local. Nós temos, por exemplo, o serviço da Ciretran, que é uma responsabilidade do Estado, e que agora o Estado nos impõe a responsabilidade de disponibilizar mão de obra para implementar um serviço que é a obrigação dele de fazer. E assim em tantos outros inúmeros serviços, né? O que a gente vem observando é que foram transferidas inúmeras responsabilidades, como o ensino, assistência à saúde, tudo municipalizado hoje, mas cadê os recursos na proporção da elevação do crescimento desse serviço? Então, realmente, eu entendo que o gestor público está com uma dificuldade enorme nas mãos, porque ele teve que assumir um monte de outras responsabilidades que não eram suas, e isso onera a folha de pagamento que vem impactando negativamente no caixa da prefeitura para poder fazer investimentos futuros e até manutenção da nossa cidade. Agora, com isso eu não estou justificando, quero pedir licença aqui, a gestão do atual prefeito ou do prefeito anterior. Eu acho que com um jeito diferente de se fazer as coisas, a gente pode alcançar melhores resultados. Eu quero reconhecer aqui a dificuldade financeira que a nossa cidade está passando e tantos outros municípios, mas eu gostaria de clamar aqui também, inclusive ao senhor prefeito, que fez isso como promessa de campanha, que atos de gestão podem fazer a diferença e levar a nossa cidade a um lugar melhor. Isso eu acredito e eu espero, porque eu ainda não vi realizado. E a participação aqui dos nossos espectadores, o Sérgio, né, perguntando como é que você viu a questão aí do aumento do valor da área azul. Sérgio, obrigado pelo questionamento. Olha, a gente sabe que um contrato de concessão de serviço público, ele precisa, primeiro de tudo, prever no contrato qual que é a rentabilidade do serviço para tornar o serviço interessante para um terceiro prestar. Porque, na verdade, esse serviço deveria ser prestado pela administração pública, então, como ela tem dificuldades em atos de gestão para fazer isso, ela terceiriza, através de concessão, esse serviço para ser executado por um terceiro. Então, tem que ter uma previsão de uma rentabilidade, porque nenhum empresário vai realizar uma atividade para o Estado para ter prejuízo para ele bancar do bolso. Isso é claro para todo mundo. Agora, o que é claro também é o seguinte, que qualquer reajuste de tarifa ou de serviço público concedido, ele tem que ser devidamente justificado por planilhas de custo que justifiquem e motivem aquela elevação de tarifa. Então, eu recebi o decreto, como legislador, como vereador que sou, recebi o decreto que não passou pela Câmara, foi um decreto do senhor prefeito municipal, com aquela tarifa que me surpreendeu, porque nós estamos vivendo uma época de inflações, pelo menos oficial, em média, em torno de 5%. Nós vimos a questão do reajuste dos servidores públicos esse ano, que o ano passado ficaram 100 e esse ano agora tiveram, então, do ano passado mais desse ano, 5% ao ano, no total de 10%. Quer dizer, como justificar uma elevação de 50%? Então, a dúvida principal é essa, como justificar? Se houver justificativa, que eu imagino que deva ter, ninguém é louco de onerar uma tarifa irresponsavelmente nesse valor, né? O que eu peço é que o prefeito municipal nos encaminhe o contrato com as previsões de rentabilidade previstas no contrato e os custos que justificaram esse aumento. Se tiver tudo fundamentado, ainda que de forma triste, a gente vai ter que aceitar. Agora, se não tiver justificativa, isso vai ter que ser corrigido, porque é uma distorção, né? A gente entende realmente que a prestação do serviço, ela gera custos para o empresário. Agora, nós precisamos saber se esse reajuste se justifica e se fundamenta. Se houver alguma ilegalidade, nós, enquanto fiscalizadores em representação do povo, vamos efetivamente agir para reverter essa questão. Perfeito. O André, seu colega de Câmara aqui, mandando um grande abraço, parabenizando pelo trabalho. André, eu quero agradecer aí
você é um parceiro sempre muito presente, está sempre acompanhando, e é um parceiro de luta lá na Câmara também. Quero desejar que em 2018 a gente possa renovar essa aliança e fazer muito pela nossa cidade, junto com os demais colegas da nossa Câmara. Quando a gente pensa aí na questão específica do momento que o país vem vivendo, o que a Letícia coloca aqui, né? Como é que você tem visto a questão da discussão das reformas, né, trabalhista e previdenciária, e como é que você acha que isso vai passar agora no início do ano? Olha, Letícia, eu vejo com extrema preocupação. Eu, além de vereador, eu sou sindicalista também. Eu sou secretário-geral nacional do Sind Receita, que é uma entidade nacional que atua em defesa dos interesses dos analistas tributários da Receita Federal do Brasil. Então, eu acompanho essa questão bastante de perto, com muita frequência em Brasília também, né? E eu falo que a atuação do vereador também, a gente precisa entender, Luciano, que ela vai além do município, gente. Porque, às vezes, por exemplo, esse trabalho que eu venho fazendo lá no Congresso Nacional em defesa da Previdência Pública, né, é também papel do vereador. Muitos podem não entender, mas é papel do vereador porque eu estou defendendo o interesse de você, cidadão batataense. Tá? Essa reforma da Previdência, se passar do jeito que ela está sendo proposta, apesar das inúmeras alterações que já foram feitas, ela é uma aviltação dos direitos do brasileiro. O que está sendo proposto por essa reforma da Previdência simplesmente é vender a Previdência Pública brasileira para o setor financeiro. O compromisso que esse governo tem é com o setor financeiro. Tá? Essa obrigação de fazer é porque provavelmente já receberam até pela venda do pacote. Então eu quero te alertar, brasileiro, fique atento, acompanhe os seus deputados, tá? E hoje todo mundo tem acesso ao Facebook, e-mail, Instagram, os políticos todos estão nas redes sociais. Bata no seu deputado federal, exija dele responsabilidade na hora da votação, porque essas justificativas todas que estão sendo dadas para a reforma da Previdência são mentirosas. Tá? Foi feita uma CPI no Senado Federal, proposta pelo senador Paulo Paim, e foram convidadas várias autoridades nacionais e internacionais para fazer um estudo de caso sobre a Previdência brasileira. E o que se observa é que a Previdência brasileira ela não é deficitária, ela é superavitária. O que acontece é que na mesma conta das aposentadorias, o governo lançou hoje toda a parte de assistência social, que não tem recursos de arrecadação contributiva, e também a LOAS, que é o benefício de prestação continuada, a aposentadoria rural, a aposentadoria do idoso, que muitas vezes não contribuíram e que estão nesse mesmo caixa. Eu não estou discutindo a justiça desses benefícios que são devidos. Eu acredito que é uma ação social, porque o governo também tem a função social de distribuir a renda. Essa é uma das formas de fazê-lo. Agora, você lançar essas contas junto com as mesmas contas daqueles que contribuem para a Previdência e dizer que essa conta é deficitária sem excluir essas contas que não são contributivas, é uma mentira para enganar, inclusive você, que quando você vê essas notícias na televisão, essas propagandas que o governo está fazendo para vender a reforma, muitos são induzidos a acreditar que, de fato, isso procede. Hoje, inclusive, Luciano, eu recebi um WhatsApp de uma eleitora minha aqui, que fazia uma crítica, por exemplo, em relação à questão das pensões por morte. Muitos de vocês não estão atentos. Eu até respondi para ela que eu já tenho feito postagens no Facebook a respeito dessa questão. Hoje, se você e seu marido são aposentados, e vocês dois têm o benefício de aposentadoria. Hoje, na atual regra, se um de vocês falecer, o outro vai ter direito ao benefício da pensão. Então, você fica com a sua aposentadoria, que você contribuiu até constituí-la depois de 35 anos, e a aposentadoria do seu marido, que contribuiu também durante 35 anos para adquirir o direito de se aposentar e que constituiu esse direito, quando ele falece, por direito, isso se torna uma pensão, que até hoje era integral e vitalícia. Pasmem, já não é mais assim. A partir da última reforma que foi feita em 2015, quando a pensionista for receber a pensão do falecido, ela vai ter que fazer uma série de cálculos, mas no mínimo
no mínimo ela vai ter um corte de 50% no valor do benefício dela. Por quê? 50% para a viúva e 10% para cada dependente. Se eles não tiverem dependentes, é só os 50%. Além disso, o tempo de duração dessa pensão também vai variar de acordo com a idade da pensionista e com o tempo de casamento. Então, assim, todos os direitos estão sendo caçados no brasileiro. Gente, vamos acordar, vamos para as redes sociais, vamos bater, vamos martelar, vamos gritar para os nossos representantes lá no governo federal e vamos cobrar providências deles. Caso essa reforma venha a ser aprovada, eu peço que você preste atenção em quem votou a favor dessa reforma para caçar esses deputados na próxima eleição, tá? Porque aí a gente pode, no futuro, quem sabe, melhor representados, buscar trazer de volta os direitos do trabalhador e trabalhar em prol da nossa população e não do mercado financeiro, que é o que vem sendo feito hoje e que me deixa transtornado de abordar esse tema. Eu até peço desculpas aqui pela emoção nas palavras. Marcelo, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, né? Esse é o primeiro contato desse ano com o nosso Legislativo. Tenho certeza aí que a gente vai ter um ano bem mais profícuo do que foi 2017 e deixar o espaço reservado sempre aí para o bom debate aqui. Ok, Luciano, olha, eu quero agradecer pela oportunidade, eu quero agradecer a confiança de cada um dos eleitores que depositaram o seu voto em mim e mesmo daqueles que não votaram em mim, mas que estão acompanhando o meu trabalho e que cotidianamente estão me sugerindo, levando críticas, sugestões, fazendo pedidos para a gente trabalhar em prol da comunidade, né? Porque eu sempre falei isso, inclusive durante a campanha, a gente está lá para trabalhar pela nossa comunidade. Então, nós não estamos ali para atender os interesses pessoais de cada um, mas o interesse coletivo. Então, eu me coloco à disposição para continuar atuando nesse sentido. Peço a graça de Deus para que a gente tenha uma melhor sorte esse ano nos trabalhos que a gente vai desenvolver, que a gente possa ver o nosso município saindo do marasmo. Eu quero clamar também ao senhor prefeito que escute a Câmara Municipal, que seja parceiro da Câmara, porque a gente não está ali para bater, para dar pancada, para puxar o tapete, não, a gente quer construir, e a gente quer construir junto, e a gente pensa que várias cabeças juntas são capazes de construir uma solução melhor do que uma. Tá? Meu boa tarde a todos, meu muito obrigado, Luciano, e um feliz 2018 a todos os batataenses. Recadinhos finais aqui do Educador em Entrevista. Olha, contrata-se ajudante de elétrica e auxiliar de eletricista. É necessário certificado na área de elétrica. Os interessados devem entregar currículo no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, que fica ali no SIAC, na Praça Central. E também contrata-se uma babá com experiência. O contato é com a Graziele no telefone 98151-7976. 98151-7976. O programa de hoje vai ficando por aqui. Às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.